Olá, gente querida, que Deus, o Deus de Israel, abençoe a sua vida de forma rica e poderosa. Não importa o que tenha acontecido antes, as dificuldades, as derrotas, as frustrações, tudo isso nós temos que deixar para trás e olhar daqui para frente. Nos projetar, sim, nos projetar e profetizar a bênção para o nosso futuro, a bênção para os nossos dias, para a nossa semana, para os nossos próximos meses. Porque daqui para frente a vida continua e nós temos um Deus que é pura luz e que brilha sobre todos nós e que quer muito te abençoar. Se você nos acompanha pela primeira vez aqui no nosso canal Igreja Real Oficial, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós realizamos esta oração do meio-dia de segunda a sexta-feira. Nosso objetivo é abençoar você, abrir os seus olhos e mostrar que no meio da dor existe uma saída, existe uma solução para que você seja feliz. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, não esqueça de deixar o seu like e compartilhe. Seja canal de bênção na vida dos seus amigos, seja canal de bênção na vida da sua família. Como alcançar as bênçãos de Deus? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, a pergunta de $1 milhão: como alcançar a bênção de Deus? Nós vemos pessoas se esforçando, se sacrificando, pessoas fazendo grandes atos heróicos e grandes atos de fé com o objetivo de quê? De alcançar a bênção de Deus. Mas aí o tempo passa, os anos também, e a vida não muda, não progride. E ela chega a duvidar. Duvida da fé, duvida da Bíblia, duvida da sua igreja, duvida do seu pastor. Mas na verdade, meu querido, minha querida, talvez a mensagem da verdade tenha chegado até os seus ouvidos de uma forma errada, de uma forma deturpada. E eu vou te mostrar que, enquanto isso, se prepare, porque daqui a uns minutinhos nós vamos orar juntos. Vamos unir a nossa fé e Deus vai nos atender. Se você estiver doente, se prepare para ser curada. Se você estiver endividada, preocupada, deprimida, se prepare para mudar de vida a partir desse momento. Mas vamos lá. Em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38, diz assim: Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentava-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A mentalidade de Marta é a mentalidade da maioria dos religiosos, que acham que pelo muito fazer, pelo muito agir, pelo muito trabalhar, pelo muito se doar, pelo muito fazer, alcançará o favorecimento de Deus, a graça de Deus, então a sua vida será mais abençoada. E quando isso não acontece,
Muitos acabam desanimando. Talvez isso já aconteceu com você. Em que dizem: eu não quero mais ajudar ninguém, eu não quero mais fazer o bem por ninguém, eu não quero mais ir à igreja. Mas por quê? Porque tudo que fazia, ou as idas à igreja, aos cultos, tem sido com o objetivo de alcançar a graça de Deus. Mas vamos lá, qual é o nome? Graça. Graça. O que é graça? É um favor que nós não merecemos e jamais alcançaríamos nem com todos os nossos esforços. Mas pelo esforço do Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, porque Ele se sacrificou por nós, Ele pagou o preço na cruz e decidiu dar a sua graça, o seu perdão, a transformação de vida àquele que faz uma coisa. E que coisa é essa? Crer. Aquele que crê. Então Marta, ela estava distraída com tantos serviços, indo para lá, indo para cá. Ela queria servir a Jesus. Ela era sincera no que fazia. Ela queria atender o seu convidado. Sabe-se lá quando que Jesus iria retornar à sua casa? Sabe-se lá se em algum momento ele voltaria? Então ela queria sim aproveitar a oportunidade e dar o melhor para ele. Então ela andava para lá, andava para cá, e limpava a casa, e arrumava e tal. E Maria, a sua irmã, estava sentadinha aos pés de Jesus, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, aprendendo. E já diz o ditado: quem fala semeia, quem ouve está colhendo. Então naquele momento Maria escolheu colher a palavra, o aprendizado. E tem momentos, querido, querida, em que você tem que parar. Sim, você precisa parar para aprender, para ter um encontro com Deus, para se encontrar consigo mesmo, consigo mesma. Não adianta você se distrair com um monte de serviços, com um monte de trabalhos. Eu estou falando trabalhos espirituais, trabalhos na igreja, serviços dentro da igreja, que são essenciais, são importantes. Mas devem ser realizados por aqueles que já tiveram esse encontro com Deus, que já tiveram essa mudança interior, que já conhecem a si próprios, que já resolveram suas questões espirituais e emocionais. Porque enquanto isso não for resolvido, não adianta o muito fazer, o muito servir, dá aquela impressão de que a pessoa quer se manter ocupada para não ter que pensar nos seus problemas, para não ter que pensar em suas questões emocionais, para não ter que pensar nos seus traumas. E sim, através da palavra de Deus, do encontro com Deus, você encontra o teu centro de equilíbrio espiritual e emocional, e aí você tem condições de resolver todas as questões que você tem dentro de si e se libertar completamente. E era isso que Jesus estava propondo para Marta. Ele disse: olha, Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. E realmente, se você conquista milhões e milhões em dinheiro, em ouro, em algum momento você sabia que você pode perder ou alguém pode tirar de você? Até mesmo um governo. Não sei se você se lembra, no tempo do confisco, muitos não estavam, nem existiam nesse tempo, né? São mais jovens, mas no tempo em que a caderneta de poupança no Brasil foi confiscada por um governo, por sinal, o primeiro governo eleito democraticamente confiscou a poupança, o dinheiro de milhões de brasileiros. As pessoas guardando seu dinheirinho e perderam tudo. Tudo. Qualquer coisa que você tiver, seja material, física, você pode perdê-la, pode se quebrar, pode virar fumaça.
Mas o conhecimento que você adquire, isso ninguém tira de você. Conhecimento é poder. Quem conhecer você terá o poder sobre você. E muitas pessoas não se conhecem. Quando alguém conhece os seus pontos fracos, quando alguém conhece as suas fraquezas, essa pessoa ela passa a dominar sobre você. Porque ela se aproveita desse ponto fraco que você tem para te dominar, para te comandar. Seja um parceiro amoroso, seja um marido, uma esposa, seja um filho, qualquer um que te conhece, que descobre a sua fraqueza, pode dominar você. Então, o primeiro a conhecer seus pontos fracos e suas fraquezas é você. Porque Deus ele já sabe. Mas você tem que se conhecer. E enquanto você se mantiver distraído com isso, com aquilo, e pensando, não, eu tenho que passar, eu tenho que agradar a Deus, então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, querida. Você tem que ser. Você tem que ser de Deus. Não é por muito fazer que você vai alcançar a bênção de Deus, mas por se aproximar dele com fé. Só mais um exemplo para a gente concluir aqui. Certa vez veio um chefe da sinagoga dos judeus até Jesus. Esse homem se jogou aos seus pés, se jogou de joelhos aos seus pés. O nome dele era Jairo. Ele tinha uma filha que estava entre a vida e a morte. E Jairo, ele clamava a Jesus: minha filha está morrendo, agonizando, venha à minha casa para curá-la. E Jesus disse: eu irei. Enquanto eles caminhavam, veio alguém da casa de Jairo e disse: não incomodes mais o mestre, a sua filha acaba de falecer. Esse homem já estava entrando em desespero, quando Jesus olhou para ele e disse com toda firmeza: não temas, crê somente e a sua filha viverá. Aqui para Maria, ou para Marta, perdão, Jesus disse: Maria escolheu a boa parte. Ele disse para Marta: Marta, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Presta atenção nisso. Pouco é necessário, ou apenas uma só coisa. E Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? O conhecimento. O conhecimento de Deus. Saber como chegar à solução dos seus problemas. De você sentar e receber a aula de como vencer. E não simplesmente ficar lutando, dando tiro para todo lado, como Marta estava fazendo. Maria sentou e disse: não, eu quero saber logo o caminho, porque na hora que eu for, eu não vou ficar me perdendo, eu vou direto na direção que ele está me dando. Isso é inteligente. Então Jesus, ele falou para Jairo: crê somente. Ele não disse crê e dá 3 pulinhos, crê e corre para lá e para cá, crê e faz isso e faz aquilo. Ele disse crê somente. E Jesus disse para Marta: uma coisa te basta. Uma coisa te basta. Maria escolheu essa coisa. Então, querido, uma coisa te basta para você mudar a sua vida. E é crer. Crer na vitória, crer na palavra de Deus, crer no poder de Deus, crer que Ele é fiel, crer que Ele está com você e agora. Se você crer, a sua vida vai mudar. Vamos falar com Deus? Então, feche os seus olhos e concentre a sua fé. Ó nosso Deus e nosso Pai, Senhor de Israel, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença agora ao meio-dia. Iniciando mais uma semana. E nós queremos, Pai, que a nossa semana seja diferente. Mas ela não será para muitos. Porque muitos continuam praticando as coisas da mesma forma que antes. Pensando da mesma forma que antes. Mas a Tua palavra diz que quando nós mudamos a nossa mente, nós mudamos a nossa vida.
Então agora, meu Pai, eu peço que o Senhor derrame o seu poder sobre cada mulher, cada homem que ora comigo ao meio-dia. Envia a tua unção, o teu poder sobre o doente, sobre o aflito, o desesperado, esta pessoa desenganada pela medicina, que tem um filho que está desenganado pela ciência, esta pessoa, meu Pai, que está deprimida, pensando em desistir da própria vida, até em morrer. Pai, envia socorro, envia o teu socorro, muda a vida, a história dessa criatura e ajuda essa pessoa a ser feliz. Abençoa, cura os doentes, liberta os aflitos, restaura o lar, o casamento, o marido que se foi, a esposa que foi embora de casa, o filho que está nas drogas. Senhor, reconstrói esse lar, reconstrói essa família e dê sabedoria a essa mulher, essa criatura, para que ela possa agir da forma correta, com inteligência e mudar a sua situação. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Querido, querida, olha para mim aqui. Tenha a plena e absoluta certeza da resposta de Deus na tua vida, da sua vitória. Você não orou agora a um Deus de gesso, de bronze, de plástico, de papel. Você orou ao Deus vivo e Ele já te respondeu. Queridos, queridas, chegamos aqui ao término da nossa oração, dos nossos minutos juntos. Amanhã eu estarei de volta ao meio-dia com a nossa oração e determinando a mudança da sua vida. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Fique na fé.